Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Sob Nova Direção, aqui nos estúdios da AltV em São Paulo. E vamos falar hoje sobre um tema bastante importante, principalmente para quem vive ou numa cidade como São Paulo, ou em São Paulo, ou ainda nas grandes capitais do Brasil, que é a poluição. E para falar sobre isso, com a gente aqui o professor doutor Paulo Saldiva, que é médico especialista em poluição atmosférica, professor da USP e, segundo os amigos, que eu consultei ele antes disso, é um dos maiores especialistas nesse assunto do mundo. Obrigado, doutor Paulo. É um prazer. Excelente, então. Eu vou pedir que o senhor primeiro se apresente aí, contando esse breve resumo da sua história e como chegou nessa questão da pesquisa sobre poluição, que é bem interessante. Bom, eu sou um paulistano, eu tenho um caso de amor com a cidade de São Paulo e sou asmático. Bom, aí juntou, né? Então, durante a minha vida, eu fui relacionando alterações de temperatura, de umidade e de poluição atmosférica com a minha saúde. E eu resolvi estudar como é que viver numa megacidade interfere com a nossa qualidade de vida. Quer dizer, o saneamento básico, vacina, antibiótico, anestesia, fizeram com que os dramas que existiam na cidade, que era colocar um monte de gente trocando bactéria e fazendo então epidemias como peste, as gripes e tal, fossem sendo resolvidas. O que a gente tem hoje é uma nova situação, onde a gente dorme menos, porque nós perdemos tempo no trânsito. O tempo que a gente dorme é pior por causa do ruído. Quer dizer, a gente não sente o ruído, mas a nossa cóclea está recebendo esse background de ruído urbano e a gente não secreta certos hormônios importantes. Sedentarismo, tanto de adultos quanto de crianças, porque a gente fica preso no trânsito. A cidade ficou tão violenta que as crianças não usam mais a rua, seja violência criminal quanto a violência no próprio trânsito. Então vão jogar bola, em vez de jogar no campinho do lado, vão jogar com o Messi no FIFA 2013. E a gente começa a colocar uma dose de poluição equivalente a fumar 3 a 4 cigarros por dia, que é o que a gente fuma sem ter escolha, todo mundo. Quer dizer, então, bebê, gestante, idoso, gente que não podia fumar de qualquer jeito, fica respirando isso. E isso, embora o risco da poluição seja pequeno, do ponto de vista assim, comparado com o cigarro, ele é aplicado a 100% das pessoas, enquanto que o cigarro hoje em São Paulo é menos de 20%. Reduziu bem. Então, do ponto de vista do indivíduo, é melhor parar de fumar, mas do ponto de vista de saúde pública, é melhor controlar a poluição, porque está todo mundo exposto sem escolha. Sem escolha. Excelente. E agora eu vou aproveitar o gancho dessa última palavra que o senhor praticamente falou agora aqui, que é poluição. Vamos conceituar, que foi bem interessante o conceito que o professor Dr. Paulo aqui me falou sobre o conceito que ele tem de poluição. Veja, para mim, assim, isso não é uma verdade. Então, quem está ouvindo a gente não precisa acreditar, é uma opinião pessoal. A poluição é tudo que você produz que possa fazer mal para você a partir de atividades humanas. Então, vamos supor, se você estiver do lado de um vulcão e ele soltar um monte de fumaça, você pode sentir mal, mas é uma atividade, para mim, natural. Se você já queima poço de petróleo por causa de uma guerra no Iraque, para mim, isso é poluição. Porque foi feita, é uma atividade não natural e não faz parte do jogo de equilíbrio das forças que o planeta tem para se autocontrolar. A gente tem, por exemplo, no próprio Cerrado ou na Amazônia, tem ciclos de queimadas que são naturais. Mas quando você queima para plantar soja, por exemplo, para mim isso quer dizer, para mim a poluição tem um conceito muito de atividade humana, da atividade que a gente usa para se apoderar do planeta nos recursos que ele tem. Muito bem. E andando por São Paulo, quem é daqui ou quem vem visitar São Paulo, colocaram de novo aqueles relógios para a gente se basear aí na temperatura e na hora. E colocam ali também como é que está a poluição, como é que está o ar, como é que ele está. E funciona de fato aquilo? Veja, não é que não funciona, mas do ponto de vista de... Vou fazer uma pergunta para você então, já que vou inverter a posição. Tranquilo. Quantos cigarros você pode fumar que não faz mal? É verdade. Então, a pergunta é quanto de poluição se aceita, né? Vai depender do receptor. Você tem no mundo mais ou menos 1 bilhão de fumantes.
pouquinho mais de 1 bilhão, 2. 30% da população. Da população no planeta é fumante. Só que só alguns milhões farão câncer. Mas para aqueles que fizeram câncer, é 100%. Então, o que saiu agora, tem vários estudos mostrando, tanto que para doença cardiovascular, quanto para câncer, não tem limite de segurança para a poluição. E a gente, no Brasil, a gente não conseguiu adotar padrões de qualidade do ar de mundo civilizado. A gente ainda usa um padrão antiquado dos anos 70. Então, o que a gente considera como seguro é mais ou menos o que a gente considerava como seguro nos anos 70, porque a ciência nos dizia nos anos 70. Para quem está ouvindo a gente, é como se tivesse uma doença pulmonar e fala assim, eu preciso fazer um raio-x. Não. Uma tomografia. Não, você vai fazer a briografia. É com isso que a gente lida. E esse padrão, ele é mantido artificialmente baixo por razões absolutamente econômicas. E está demonstrado no mundo que quanto mais você gasta com saúde, mais você aperta o padrão de qualidade do ar. Quer dizer, quanto o governo gasta mais com saúde, mais você aperta a qualidade do ar. Como a gente gasta pouco com saúde, a gente deixa o setor produtivo. E é interessante, né, porque são as mesmas empresas que trabalham na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, tem multinacionais. E elas adotam padrões de emissão completamente diferentes. É por isso que eu chamo isso de racismo ambiental. O pessoal sabe o que tem que ser feito, mas não faz por questões absolutamente econômicas. Recentemente, o que é uns 5 anos, implementamos aqui em São Paulo a inspeção veicular. Ela tem contribuído efetivamente ou nem tanto assim? Olha, a gente, quando eu era moleque, eu imaginava que ia ter um engenheiro do bem que ia resolver meus problemas, né? Então, eu não precisava fazer nada. Que nem o cara quer engordar, quer emagrecer, ele tem um Willis Belt, uma máquina que faz ginástica passiva, você não precisa fazer força, você vai ter um comprimido. Ou vai para o cirurgião plástico, ou vai para o cirurgião plástico que faz uma lipo. Quer dizer, existe sempre uma solução tecnológica e eu imaginava que eu ia viver na cidade dos Jetsons, né? Quer dizer, que ia ter um carro voador, que ia ter... Mas mudaram o enredo do filme enquanto eu vivia, eu fui cair no Blade Runner ou no Mad Max, né? Quer dizer, mudou. A inspeção veicular, ela é, digamos, alternativa mais palatável, porque ela não modifica o sistema de mobilidade e ela pressupõe que os carros não vão desaparecer de uma hora para outra. Então é importante que você mantenha os carros existentes emitindo o menos possível. Mas ela hoje tira mais ou menos 5% da poluição da cidade de São Paulo. Se você não tivesse inspeção veicular, a poluição aumentaria 5%, o que levaria a um número substancial de mortes e adoecimento. Mas ela não é a bala mágica, quer dizer, não vai ter um carro que emita perfume, por mais que ele esteja regulado, ele não vai... O motor de explosão é um projeto do século XIX. O diesel e a gasolina são sabidamente promotores de câncer. A Organização Mundial de Saúde colocou diesel e gasolina no mesmo patamar do que o cigarro e amianto. Então, não tem como sair perfume disso aí. Então, então, não existe uma solução tecnológica, porque a indústria volta e meia coloca um treco assim, né? Um carro conceito, um ovo móvel assim, verde, que emite pouco e fala assim, olha, fica usando isso aqui, porque daqui a um tempo nós vamos colocar uma solução para isso. Mas não dá. A mobilidade na cidade de São Paulo só piora, cada vez mais a gente gasta mais tempo para não ir para lugar nenhum. A gente mudou o clima da cidade, essa onda de, essa monte de fontes com asfalto fez com que a temperatura no centro aumentasse. Então, quando vem uma frente fria, no centro da cidade você tem uma zona de baixa pressão, porque o ar está quente. E a frente fria encontra uma diferença de pressão muito grande. Então, chove aonde? No centro. Em vez de chover... Então, a gente transforma a cidade num deserto quando não chove. Numa piscina quando chove. E a gente está andando numa velocidade média de em torno de 10 a 12 km por hora, que é mais ou menos
40% menos do que os bandeirantes faziam em lombo de mula. Então a gente gasta uma fortuna para manter os carros. Hoje você compra um apartamento ou uma casa, o número de garagens conta quase tanto quanto o número de carros, de quartos que se tem. Então a gente é como se a gente tivesse inventado uma máquina que, para nos servir, não tem aquele filme de terror que você faz um robô e ele se volta contra você? A gente fez a mesma coisa com os carros. Então, a mensagem que hoje é dada por um transporte coletivo ineficiente, que é lento por lento, vá no seu conforto sentado ouvindo o que você quer. Então, você não tem estímulo nenhum para o uso do transporte coletivo. É verdade. Tem uma pergunta agora do Adriano Santos. Eu já agradeço a participação aqui de quem está nos assistindo, os internautas, quem está no chat. Tem muito internauta que não faz pergunta por timidez, então eles ficam só ouvindo. Tá. Mas não tem problema. O Adriano quer saber o seguinte, até ele deve ter conseguido entrar só agora. A poluição de São Paulo é tão perigosa quanto o tabagismo? A gente começou falando sobre isso, né? Para se você... Para o indivíduo, não. Se você fuma, é melhor parar de fumar. Se eu, por exemplo, hoje, um homem de 55 anos, 56 anos, se ele parar de fumar, ele ganha em média 7 anos de expectativa de vida. Se você, hoje em São Paulo, virasse Curitiba, por exemplo, a gente reduzisse, nós ganharíamos 3 anos e meio de expectativa de vida. 3 anos. Só que é 3 anos para 100%, enquanto esses 7 anos do cigarro é para 20%. 20% de 7 é 1,4. Então, do ponto de vista de saúde individual, pare de fumar. Do ponto de vista de saúde coletiva, transforme São Paulo em Curitiba. Essa é a mensagem. É um risco menor, mas inescapável para todos nós. Então está aí, Adriano, a resposta e com certeza bem respondida. Pois obrigado, porque o Adriano deve ser jovem, está na internet, né? Eu fico maravilhado que alguém novo queira me ouvir, porque eu tenho um filho. Então é um mistério para mim. Não, mas temos que ouvir porque o tema é de suma importância, principalmente para quem é jovem, porque para ele o futuro está aí. Então, por exemplo, o que é interessante, né, que os temas de saúde pública, se você for ver a projeção para os próximos 30 anos, daqui a 30 anos, malária vai ser 20%, a mortalidade por malária vai ser 20% do que é hoje. Diarreia vai ser 30% do que é hoje. Mas a poluição vai ser 3 vezes maior do que é hoje. Quer dizer, você tem uma transição epidemiológica, porque você não tem nenhum lobby econômico a favor do bicho que causa malária, do plasmódio, nem do vibrião da cólera. Então, se você destruir, você ganha um prêmio. Agora, se você fizer uma vacina que destrua o consumo excessivo da gente, você vai mandado para Plutão, você põe numa cápsula espacial, você vai embora. Então, essa é a dificuldade hoje de lidar. É você ter um interesse econômico, todo um projeto de mídia associado a você consumir o que você não precisa, inclusive carro, e você não tem... E é muito difícil você combater, né? Isso acontece com vários vícios. O álcool, a gente estava conversando, né? Isso. Você, por exemplo, para um adolescente hoje conhecer, ou uma menina conhecer um gatão sarado, ou um menino no futuro conhecer umas mulheres estonteantes, basta abrir uma lata de cerveja que aparece um monte. Eu gosto de cerveja, já abri várias e nunca aconteceu isso, eu posso garantir. Nem bebendo a caixa inteira. Não, certo? não aparece. Então, a minha vida não se altera, mas você vende essa ilusão. Como você vendeu com o cigarro, como você vendeu com o carro. Né? Descubra a vida nesse carro. Só que a própria indústria que produziu esse carro, onde te permite descobrir a vida, passado 2, 3 anos, muda uma coisa bem visível do exterior do carro. E a sua vida passa a ser de segunda linha, e você que está se matando para pagar aquele carro, tem que comprar outro, mesmo que ele esteja funcionando perfeitamente. Isso chama-se obsolescência percebida, não é mais programada. Quer dizer, o carro está funcionando, mas você quer trocar. Isso acontece com o celular, acontece com carro, com a roupa, com um monte de coisa. Com a televisão de tela plana, você compra, tem garantia até a Copa de 2000 e muito. De repente, a mesma televisão te diz no anúncio que sai uma mais fina, com mais resolução, e você já passa a ser um cidadão de segunda linha, porque você tem uma coisa que é pior. E viramos reféns disso tudo.
viramos refém disso tudo. Por isso que a questão, é por isso que é mais difícil de resolver. Do ponto de vista técnico, você tem tudo para resolver. As cidades brasileiras hoje, essa crise de mobilidade, basta você mudar a política que foi feita o tempo todo. Agora a gente, depois que caiu a popularidade dos governantes, todo mundo estava falando que ia investir em transporte coletivo. Mas até aquele momento, nós triplicamos as marginais sem colocar uma linha exclusiva de ônibus ou uma linha de trem. Então, todo investimento é feito para carro. E agora, quando o pessoal percebeu que não está, vira o discurso. Eu espero que essa manifestação faça, então, com que os políticos façam o certo e não aquilo... Porque agora o certo também dá mais voto. Eu espero que assim seja no futuro. Claro que São Paulo não basta fazer faixas exclusivas para os ônibus. Tem que melhorar a qualidade desse ônibus, a frequência... Mas, veja, se você fizer faixa exclusiva, a mesma frota de ônibus circulante hoje transporta 30% mais de pessoas, porque você vai andar mais depressa. É verdade. Então, eu comparo São Paulo com uma cidade, com uma senhora de 459 anos, que tem obesidade, ela tem febre, porque tem um aquecimento na porção central, ela tem um edema quando chove, ela tem diarreia, porque ela não se livra do esgoto de forma adequada, ela tem um problema de insuficiência cardíaca, porque as artérias estão todas entupidas e não circula nada, tem uma insuficiência respiratória. E os neurônios que coordenam a nossa cidade, eles têm um pouco de demência, de Alzheimer, de disfunção cognitiva, porque eles acham que a cidade não vai piorar muito até as próximas eleições. A agenda dessa moçada é ditada por eleição. E hoje, por isso que eu acho que a doença da cidade, se a gente imaginar que a cidade é um ser vivo, os órgãos são os bairros e nós somos as células que constituímos esses órgãos, a doença faz a gente sair da zona de conforto. Quando você está ali no UTI, esperando o coração continuar batendo, você começa a refletir sobre o que você fez de errado e fala, vou me endireitar. Então, eu acho que esse desconforto que todos nós temos, talvez crie a energia necessária para a gente sair desse caminho que a gente está lá. Que lhe ouça o universo, aqui lhe ouça, por favor. Eu sou otimista, Precisa. porque eu já vi mais gente mudar para melhor em TI do que a igreja. E eu desconfio até que quando o indivíduo vai para rezar, muitas de nós vão porque tem um problema, não é porque o Espírito Santo passou, é porque a gente só vai procurar quando a gente tem... Quer dizer, o sofrimento nos faz refletir sobre o que nós estamos levando na nossa vida. Excelente. O senhor falou agora há pouco aí em Curitiba, nós temos aqui a Grazi, que é lá de Curitiba, e ela fez 2 comentários. Então, diferentemente do cigarro, na opinião dela, a poluição do ar não pode ser evitada pelas pessoas, e a curiosidade, que é a segunda questão dela aqui. Curitiba está entre as 8 cidades brasileiras selecionadas para servir de modelo para um projeto internacional de políticas de baixo carbono. Pois é, Curitiba, ela tem uma situação muito feliz, porque ela teve a sorte de ter bons prefeitos em sequência. E eles planejaram a cidade levando em conta... Vamos pegar por exemplo, quando a gente construiu a cidade de Tiradentes, em São Paulo, a gente colocou quase um pouquinho mais de 200 mil pessoas num lugar que não tinha transporte, hospital e escola. A única lógica foi o custo do terreno. Então a gente esqueceu a dimensão humana da cidade, como se a gente estivesse utilizando o solo como se fosse uma mercadoria e a nossa vida não valesse nada. Os prefeitos de Curitiba entenderam que eles podiam planejar a cidade através dos corredores de mobilidade. E com isso a cidade teve mais jeito. Por isso que a gente teve nós tivemos uma sequência de prefeitos que privilegiaram o rodoviarismo e a especulação imobiliária. Enquanto que Curitiba, alguém teve a ideia de fazer o certo. Ou seja, ainda bem que alguém fez quer dizer, fez a lição de casa. E a gente teve alguns... E o pessoal não fez isso em São Paulo. Não é que as pessoas que fizeram isso fizeram porque não tinham recursos intelectuais ou não soubessem o que tinha que ser feito. Isso foi basicamente deliberado
Enquanto Curitiba fazia corredores fazia BRTs, corredores de transporte coletivo, a gente fazia avenidas que iam de lugar algum para lugar nenhum. Unicamente para você investia dinheiro público para valorizar o terreno e você transformava aquilo num lugar que não mora gente. É escritório. Então você expulsou a cidade do serviço e cada vez você tem que ir mais longe e gastar mais tempo. Quer dizer, a gente tratou o solo da cidade como se fosse uma mercadoria. E ainda é tratado, né? Mesmo agora. Lógico que é. Por isso que, se você for ver, se você for analisar e abrir a caixa do financiamento da campanha dos vereadores, você vai ver que uma grande parte dos nossos vereadores são financiados por empresas com interesse imobiliário. Nós temos um estoque de terrenos ao longo das linhas de trem. Você vê o que está acontecendo com a Barra Funda, Pompeia. Em vez de você usar aquilo para adensar a cidade, você está construindo empreendimentos com grande valor agregado, e isso implica que as pessoas que moravam ali, o preço do terreno sobe. Isso aconteceu com Moema, que está perdendo população, Itainha aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, você começa a transformar um bairro residencial com vocação comercial, as pessoas saem dali e você cria um deserto. É verdade. E aí você vai fazer. Então, se você pegar nas cidades brasileiras, o grande desafio da cidade brasileira é que se você multiplicar a população pelo número de quilômetros que ela tem que percorrer para chegar no seu trabalho, nós vamos ter recorde mundial. São Paulo é a primeira do mundo. São Paulo é a cidade que, se multiplicar a população pelo que ela anda, ela tem que se deslocar para fazer as suas atividades iniciais. São Paulo é a cidade que tem o maior desafio de mobilidade. O produto habitantes vezes quilômetro é o maior do mundo. E vai ser difícil resgatar esse... Não, eu já disse, tem jeito, mas o que a gente sempre fez foi privilegiar o capital. A gente, por exemplo, fez uma lei que permitia que você adensasse, se tivesse um padrão construtivo mais elevado, a 500 metros de terminais de ônibus ou estações do metrô. Isso, teoricamente, é legal. Só que, no fundo, você vai ver que a população caiu. Porque os empreendimentos são de alto padrão, onde não mora gente. Então, o que acontece? O serviço de transporte serve para trazer os empregados dessas pessoas e não para que as pessoas, de fato, utilizem aquilo. Quer dizer, a gente sempre arranja um jeito de favorecer o lucro. E o uso e ocupação do solo e você criar empregos próximo de onde as pessoas moram, é um grande desafio para você reduzir a necessidade de deslocamento numa cidade grande como São Paulo. E acaba ficando difícil porque, por exemplo, no Itaim, como que alguém vai trabalhar num escritório ali, de auxiliar de escritório, por exemplo, ou qualquer outra coisa, e morar no Itaim? Não tem. Então, o que acontece? Agora tem um conceito que eles criam uma torre de escritório, uma torre de moradia, um clube, o cara vive num parque temático ali. Mas caríssimo. Isso não é para todo mundo. É para o presidente da empresa apenas? Isso, é para o presidente da empresa. Então, a gente sempre foi excludente. A gente sempre tratou as pessoas mal. Isso vem uma tradição desde a escravidão, desde das capitanias hereditárias. E a gente continua exercendo esse dom aqui. É verdade. Passam-se os anos e... Pois é. E ficamos para trás. Mas por isso que a gente está discutindo aqui. Por isso que eu vim hoje aqui para discutir com o pessoal. Com certeza, para ver como pode melhorar tudo isso. Porque isso não... Veja, eu sou médico. Mas isso não resolve com vacina. Se você chegar, por exemplo, imaginar, se o tempo do trânsito hoje em São Paulo faz com que o teu risco de infarto do miocárdio aumente 3 vezes. Todos nós. Se o teu risco é 0, 3 vezes 0 é nada. Mas para quem já tem uma coronária meio ali, é a diferença. O que você faz para o doente? Toma um beta-bloqueador, toma uma estatina para dormir. Você não consegue resolver. Você não consegue. Esse é um risco que você não consegue controlar. Então, eu defendo o conceito de que a saúde tem que começar a se ocupar de temas que não são classicamente associados à saúde. Porque a nossa qualidade de vida é influenciada por esses fatores. Perfeitíssimo. Inclusive, uma pergunta aqui do internauta. Os ônibus e caminhões são vilões da poluição? Voltando agora para a nossa temática principal. Nas cidades brasileiras, como a gente usa um caminhão
é difícil de... Quando você paga a tarifa do ônibus, isso aqui deu um maior rolo aí, a gente faz o seguinte, a gente imagina que depois de 10 anos o ônibus está morto. Quer dizer, você pagou a tarifa, você tem o custo da operação, mais a amortização do preço do ônibus. Só que o ônibus está vivo. Ele é vendido para uma outra cidade. Se ele tem motor na frente, ele vira um caminhão. Então isso é uma espécie de caixa 2 oficializado. E tem algumas empresas, não em São Paulo, mas em outros estados, que ganham mais dinheiro vendendo ônibus velho do que da própria operação do negócio. Então, a gente tem hoje rodando uma vida... Você tem ônibus de 30, 40... Sempre alguém vai querer uma Kombi velha e um caminhão velho para ganhar vida. É verdade. E isso faz com que 10% da frota diesel responda por 50% da poluição. Quer dizer, se você resolvesse o problema do diesel, e o diesel, ele está numa situação que tem uma agência internacional de câncer que define o risco, evidências de câncer de algumas agentes. O diesel entrou, o ano passado, na mesma categoria com o amianto e o cigarro, como promotor de câncer de pulmão. Hoje, mais ou menos, 1 em cada 10 cânceres de pulmão no mundo são causados por poluição do ar. E isso, você não adianta fumar ou deixar de fumar, porque esse risco você não tem escolha. E aproveitando falando isso aqui, a Grazi tem uma curiosidade. Ela quer saber se, talvez ela tenha lido isso em algum lugar, se há um aborto por dia em São Paulo em decorrência de problemas da poluição. Esse estudo é nosso, do nosso grupo. Tudo que está no cigarro, naquele massinho do cigarro, câncer, abortamento, baixo peso a nascer, agravamento de bronquite, asma e tal, acontece em menor escala, felizmente, com o cigarro, com a poluição do ar. O problema é que a poluição do ar, você, como disse, não tem escolha, e o cigarro você tem escolha. A gente calcula, e isso também tem vários estudos mostrando, não só feitos aqui, mas no mundo inteiro, mostrando que abortamento é um dos desfechos adversos da poluição do ar. Aonde? Naqueles bebês de alto risco. Excelente. Eu vou trocar agora drasticamente de assunto, porque é um aqui que interessa muito e o Dr. Paulo tem experiência. Andar de bicicleta em São Paulo é prejudicial ou é mais saudável do que andar de carro? O mais prejudicial é você ficar sentado no carro respirando poluição. Dentro do carro, o nível de poluição é em redor de 20% maior do que na calçada correspondente. A dose, no caso da poluição, embora você, quando está pedalando, você ventile mais, porque você precisa pôr mais oxigênio, porque está fazendo exercício, mas você põe mais poluição junto na hora que você está pondo mais oxigênio para dentro. Eu fiz umas contas, né? Eu, por pedalar, eu vou perder uns 3 meses de vida, 3 a 4 meses de vida. Mas o benefício do exercício me dá, teoricamente, 3 anos. Então, eu tenho um saldo teórico positivo. 2 anos e 7 meses. De algum tempo a mais. Então, o risco hoje nas grandes cidades não é a poluição do ar, é o tráfego, que você não tem uma via segregada, nem um respeito ao ciclista. Mas o teu risco é muito maior por acidentes, por colisão, do que provavelmente pela poluição. E o senhor mesmo é um usuário da bicicleta? Sou. Eu gosto de bicicleta, eu tenho desde moleque eu andava de bicicleta e continuo andando até hoje, como se fosse uma adolescência encruada aí, né? Eu estou tentando levar isso para até ver quando dá. E diariamente pedala, vai para o trabalho? Eu vou todo dia para a faculdade de bicicleta, ou de bicicleta ou a pé. Digamos, o fascínio pelo veículo, eu comecei a perder muito. Não é que eu não guio, eu tenho carro, mas eu uso o carro na medida, assim, eu vou de noite num concerto, a gente usa o carro e tal, mas o tempo que você perde, tem uma história até interessante. Teve um período que meus filhos, quando eram pequenos, eu levava na escola de bicicleta. Tinha 2 cadeirinhas, quem sentava na frente tinha o privilégio de apertar a buzina, então era uma posição de maior responsabilidade. Mas chegou quando eles cresceram, teve um período que eu tive que andar com eles de carro. Eu comecei a achar que aquilo era uma perda de tempo. Engordei em 2 anos eu engordei quase 20 quilos, porque
Quem anda de transporte coletivo, a gente fez uma conta lá no HC com os funcionários, anda mais ou menos 4 a 5 quilômetros sem perceber. Num homem de 70 quilos, isso dá 350 calorias por dia. Isso significa meio quilo por mês. Porque se você comprou teu carro e come a mesma coisa, você engorda que nem uma pipoca. E aconteceu comigo exatamente isso. Deixei andar de bicicleta e engordei. E a única coisa boa é que eu aprendi a tocar gaita. Eu comecei a ficar desesperado com o tempo que eu perdia, então eu levava uma gaita no bolso e ligava o rádio e falava, como é que eu faria essa harmonia? Então, quer dizer, teve um lado bom nessa história. Eu virei gaitista no trânsito. Que coisa, hein? Pois é. É terrível. Mas isso é interessante. Eu ando, seguido eu ando também de transporte público, ando a pé, apesar do meu escritório ser 8 quilômetros de casa, dá tranquilamente para ir. Você tem que estar preparado, ou para ida ou para volta. Dá uma hora e pouco. Uma hora eu faço em 1h15. Isso, é isso mesmo. 5 a 6 km por uma hora. hora, 1h30 dá para fazer tranquilo. Claro, é muito gostoso. Você caminha, você enxerga a cidade, você vive a cidade. Mesmo porque São Paulo não é uma cidade bonita, né? Quando você chega no Rio, você chega de avião, você parece que tem que pagar com o velho artístico para o almoço, de tão bonito que é a chegada no Galeão. Mas São Paulo não. São Paulo é uma cidade que você tem que entender antes de decidir se gosta ou não. É verdade. E ela é uma cidade de detalhes, é uma cidade para ver gente. Para ver gente. Então, se você entra qual que é a lógica hoje, né? Você põe um carro blindado para ninguém abrir, escurece o vidro para ninguém te ver, você escuta uma música que você quer, põe um sachezinho para cheirar o que você quer e escuta vê um negócio naquele rádio que toca, quer dizer, todos os teus orifícios naturais, com exceção de alguns poucos, estão preenchidos por algum tipo de sensação. É verdade. E você se exclui da cidade. Tanto que Londres, quando fechou o centro, naquele negócio de restriction zone, melhorou uma série de indicadores de doença respiratória e cardiovascular, mas o que mais melhorou foi saúde mental. Porque o sistema hoje, não acho, aquele desenho do Pateta que fica louco, acontece com a gente hoje. Incrível isso. Então vamos caminhar, vamos andar, vamos pedalar. O que a gente propõe para as pessoas, mesmo do ponto de vista de aquecimento global, é meio irreal, né? A gente diz que se você deixar o carro em casa, ficar no escuro à noite, tomar banho de canequinha, não comer mais carne, começa a cair o CO2 daqui a 80 anos e o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar, né? Ninguém sai para fazer isso. Agora, a mensagem tem que ser outra. Se você andar de transporte coletivo, o teu risco de doença cardiovascular, diabetes, osteoporose cai agora, na sua janela de tempo. Se você comer menos 20% de carne vermelha, reduz teu risco de câncer de intestino e estômago da ordem de 16%. O teu risco de colesterol alto cai. Então, geralmente o que é sustentável também é mais saudável. Por isso que a gente tem que dizer, quem já está, mesmo sem benefício imediato, já está adotando medidas mais sustentáveis, já está convertido, você não precisa convencer. Você está pregando para... E são coisas simples de fazer. Muito simples. Existem co-benefícios imediatos de saúde e eu acho que essa seja uma mensagem que as pessoas podiam dizer, olha, eu vou fazer isso porque faz bem para mim. A gente não pode ignorar que existe um certo nível de egoísmo em todos nós e isso faz parte do elenco natural das emoções humanas. É verdade, com certeza. Voltando um pouquinho agora, a gente já falou antes, en passant, mas quais, e até uma pergunta aqui do internauta, quais dos transportes é o que mais polui? Tudo que... Veja, mesmo o ônibus velho polui menos do que os 300 carros que ele tira da rua. Então, hoje, a poluição não é só a fonte, mas também como ele interfere na dinâmica da cidade. É muito fácil, todo mundo que tem carro sabe quando está em trânsito gasta um monte de gasolina. Quanto mais gasolina ele gasta, mais combustível ele gasta, mais poluente ele está colocando. No mundo ideal, a gente teria um elenco a cidade seria movida basicamente por transporte coletivo de baixa emissão. Isso significa diesel limpo, veículos com diesel com catalisador e injeção e sistemas eletrônicos de controle de poluição, corredores exclusivos, ônibus elétrico, ônibus a etanol,
quer dizer, você teria, é mais ou menos como Berlim, né? Berlim tem uma taxa de motorização maior que a de São Paulo. Tem mais veículo por habitante em Berlim do que em São Paulo. Só que você não leva 1000 quilos de lata para todo lugar. Primeiro porque é caro, segundo porque demora mais tempo. Então, a cidade legal seria uma cidade onde o transporte coletivo fosse tão eficiente que você deixaria o seu carro em casa porque é melhor. E Berlim praticamente não se vê carro circulando. Não, você pode andar de bicicleta, você pode andar de transporte coletivo. Quer dizer, e não me consta que a Mercedes, a BMW, todas aquelas montadoras, né, alemãs, elas vendem carro para burro lá. Vende. Mas você vai usar o carro na medida do que é necessário, quando você vai viajar, quando você vai sair à noite. Quer dizer, você não fica escravo de um sistema por falta absoluta de opções de transporte coletivo. É verdade. Transporte coletivo, inclusive, ele é segregado, né? Existe uma conotação de pobreza, quer dizer, de distinção, quer dizer, você vende o teu nível sócio, digamos, faz parte do teu cartão de visita o carro que você está. Verdade. E brasileiro adora carro. Puta, gosta, todo mundo gosta de carro. O carro é gostoso de ter, não é que é gostoso você sair de noite, você viajar, pegar uma estrada, quer dizer, isso faz normal. Mas você não pode, numa cidade que tem muita gente, que parte da cidade você vai tirar para fazer avenida? Nós já perdemos as margens dos rios que nós temos. Hoje, você chegar na margem do TT, é mais fácil ir para a Lua do que você chegar na beira do rio. É verdade. Porque a gente engessou aquilo com várias pistas, quer dizer, você perdeu um espaço de lazer, um parque linear, quer dizer, e na hora que você tirou as pessoas de lá, você pode transformar aquilo numa latrina, porque ninguém está vendo aquilo. Então, como é que você faz isso? Né? Como é que você tem uma falta... Quer dizer, será que a gente não pode fazer também uma sociedade protetora do ser humano, em vez de, quer dizer, que a gente levasse o planejamento da cidade em função da qualidade de vida das pessoas e tudo? É porque tudo isso que nós estamos falando aqui afeta você no trabalho, você na sua casa, porque você saiu, você está na poluição sonora, na poluição do ar, no estresse do trânsito, chega irritado no trabalho. E ficam mais gordos, né? Porque a gente não anda, a gente não... Quer dizer, não é só a forma... Essas doenças crônicas que estão matando a gente hoje, estão fazendo a gente perder um pouco, elas têm uma... Pega o que uma criança vê hoje no supermercado. Entra com uma câmera e olha na altura de uma criança. Na caixa tem um monte de coisa de alto teor de sódio e de gordura. Quando a mãe está mais vulnerável, a criança com aquele brinquedinho e ela fica pegando. Quer dizer, a gente programa e quando você... a forma como a gente organizou a vida hoje, baseada nesse consumo excessivo, e o pessoal sabe, da mesma forma que se você começar a beber antes, ou você fumar antes, você muda, você se programa diferente. Se você comer porcaria antes, o teu nível, você só vai se sentir saciado, o teu hipotálamo só vai receber pare de comer na hora que você comer gordura, ou açúcar, ou sódio. Então, se você comeu porcaria nos primeiros 6 anos de vida, você nunca mais vai chegar perto do brócolis. Não tem jeito. Então, esse é uma forma que, por isso que eu falo, a saúde não pode ficar alheia a essas questões. Ela tem que participar, ela tem que ter um novo tipo de abordagem, porque os desafios que a modernidade colocou para a gente vão além do que você pode fazer entre a relação médico-paciente ou através de uma medicação ou de uma vacina. Perfeito. Tem um tema até aqui que era já da pauta, mas ainda bem que nós temos internautas aqui que nos ajudam com a pauta. A Grazi está falando que em Curitiba, que é uma cidade realmente sustentável, nessa questão de trânsito ao menos, ela fala que tem visto pedestres e ciclistas usando máscaras para conter a poluição. Não funciona, infelizmente é isso não que funciona. Era uma pergunta. As partículas que fazem mal para a saúde, elas são na escala nano, quer dizer, elas são submicrométricas, quer dizer, um micrômetro é 1/1000 de milímetro. Então, eu estou falando de coisas que estão abaixo de 1/1000 de milímetro, que é mais ou menos 1/20 de um fio de cabelo, menos de 1/20 de um fio de cabelo. E gases. Para você respirar com um filtro que filtre isso, ou que neutralize os gases, a força que você vai ter que fazer para respirar através daquilo é impraticável. Teria que usar aquelas máscaras de tem que usar escafandro, ou aquela coisa de que bombeiro entra na boate Kiss, né? Não existe isso. Então, as máscaras são muito mais, tem
um papel muito mais educativo, muito mais como se fosse um protesto, do que propriamente, quer dizer, elas têm o seu papel, mas para mostrar que você não está satisfeito com aquilo. Porque, eventualmente, pacientes do pós-cirúrgico também usam a máscara, então quer dizer que... Então, mas aquela máscara é para você tirar fungo, que é coisa grande, quer dizer, quando você põe um indivíduo com transplante de medula, ou aqueles caras que você vê que estão com quimioterapia, você usa para pegar coisas grandes, mas não a poluição no nível que a gente está. A gente está trabalhando não é o coisa. caso. Não é o caso. Infelizmente, não funciona. E como é que está São Paulo em relação ao mundo na poluição? Ela está melhor do que as cidades asiáticas e africanas e pior que as cidades europeias e americanas. Nós estacionamos, faz 6 anos que a poluição do ar em São Paulo não melhora. A abordagem Jetsons, né, a abordagem de fazer carros cada vez melhores, está sendo, ela funcionou. São Paulo hoje é mais limpa do que era nos anos 90, mas o aumento da frota, o tempo que ela fica ligada, emitindo poluente sem ir para lugar nenhum, acabou. Então eu acho que a gente tem uma lição de casa para ser feita, e São Paulo tem um problema, né, que é o tempo, a dose que você recebe de poluição não é só a função da concentração no ar, é o tempo que você fica exposto. Por exemplo, num corredor de tráfego, o nível de poluição é 3 vezes maior que a média da cidade. Quanto mais tempo você fica no corredor de tráfego, a tua dose aumenta para a mesma concentração ambiental. E mesmo estando dentro do seu carro com tudo fechadinho? Não tem jeito, você não consegue escapar. Você está num congestionamento na marginal, você olha para o rio e fala, nossa, que rio poluído. Vai ter o risco é zero, o tigre está preso na jaula, você não é obrigado a beber aquela água nem tomar banho naquele rio. Mas o ar não tem jeito, você tem que respirar. Muito bem. Até eu ia fazer uma pergunta aqui, mas ela já foi feita. Quais as principais doenças causadas por essa poluição? Tudo que o cigarro provoca. Os lugares com mais poluição estão associados a uma redução da expectativa de vida por infarto do miocárdio, derrame cerebral, abortamento e morte por doenças respiratórias. As crianças têm menor peso ao nascer. Existem dados indicando que viver a menos de 100 metros de um corredor de tráfego leva a maior mortalidade por câncer, por doença cardiovascular. As crianças têm mais autismo, têm mais distúrbio da atenção, quer dizer, o espectro autismo é mais frequente. Quer dizer, tudo que o cigarro produz, a poluição faz. Felizmente em menor escala, mas para o indivíduo. Quer dizer, entre fumar e morar em São Paulo, mora em São Paulo. Mas o problema é que, como tem 11 milhões de pessoas expostas a um risco pequeno, acaba dando uma conta muito grande no final. Mas ainda é melhor que o cigarro? Muito melhor. O cigarro disparado é muito pior para o indivíduo, do ponto de vista individual. Perfeitíssimo. Não poderíamos deixar de falar sobre o impacto financeiro da poluição. Depende, em atendimentos diretos, o que o governo paga, isso chega a 200 milhões de dólares, mais ou menos, depende da conta que você usa, por ano na cidade de São Paulo. Só em São Paulo? Só em São Paulo. Se você chegar e calcular a redução da expectativa de vida, que o governo não pagou, mas é o que a sociedade paga. Então você pega o PIB per capita, divide por 3 anos a menos de vida, 3 anos de vida de 11 milhões dá 33 milhões de anos. Pega quanto você gasta, que você ganha e divide isso por 72, que é a expectativa de vida. Isso dá mais ou menos uns 2 bilhões de dólares por ano. Esse é o preço que a gente paga, nós pagamos. Isso é o que a gente chama de que as companhias que poluem, elas internalizam o lucro e mascaram, elas fazem um monte de alternativas para melhorar, né? Então, nós vamos melhorar a educação com o petróleo. Quer dizer, o petróleo ele não vai servir para fazer petróleo, ele vai servir para resolver, o royalty do petróleo vai resolver educação e saúde. Então, isso é uma forma que a gente chama de maquiagem verde. Se agrega um valor para uma coisa que não tem. Para você justificar o uso indiscriminado de uma coisa que não se sustenta mais.
Então essas companhias ganham dinheiro, mas nós pagamos a conta como um todo. Eu não vejo muita graça nisso, mas vamos ver como é que a gente faz. Continuamos pagando até que alguém tenha uma luz e a gente saia disso. Né? Nós estamos esperando um grupo de governantes que fala, eu vou fazer o certo, independentemente da minha visibilidade. Porque veja, se coloque na posição de um cidadão. Ele sabe que o transporte coletivo das cidades é ruim. Então ele se defende comprando um carro ou uma moto. Da mesma forma como ele se defendeu da educação pública ruim, pagando escola, ou da saúde pública ruim, pagando um seguro-saúde, e da segurança pública ruim, pondo uma guarita onde ele mora. Aí você fala, não, agora nós vamos fazer um pacto. E você não consegue, você vai abdicar de tudo isso e nós vamos agora construir do zero. Como a gente não tem confiança no que os governantes fazem, a gente fala, por que agora eu vou ter que largar o que eu consegui com tanto sacrifício? Porque você não tem a confiança em alguém que vai fazer o certo. Então, todos nós gostamos do transporte coletivo de Paris, mas a gente nunca acredita que o Brasil vai virar Paris. Porque a gente não tem confiança no que os nossos governantes fazem. Aliás, o nível de cada vez está pior. Então, a gente espera que, no fundo, apareça alguém que arque com o ônibus. Porque o cara que, por exemplo, você está falando agora de corredor de ônibus nas grandes avenidas. O pessoal reclama, o trânsito piorou. Como se a cidade fosse uma propriedade dos carros. Né? Agora, a velocidade dos ônibus em São Paulo quase que dobrou com essas novas linhas exclusivas. Então, será que isso, quer dizer, quando você está parado no trânsito, você vê um ônibus passar, você fala, pô, talvez seja melhor eu ir nisso. Até você mudar essa cultura, o desgaste do governante é muito grande. E eu não vejo ninguém ainda disposto a pagar esse preço. Tomara que apareça alguém. Tomara. E precisamos com urgência. Exatamente. E, doutor Paulo, precisamos falar de um tema aqui que é bem interessante, que em algumas entrevistas suas aí que nós pesquisamos, o senhor fala em racismo ambiental. É isso que eu estou dizendo. Você veja, por exemplo, tem depois de muito tempo com a adoção do diesel limpo, a gente tinha as mesmas empresas produzindo veículos que poluíam 10 vezes, um veículo diesel 10 vezes mais do que o fabricante, do que o mesmo modelo produzido na Europa ou nos Estados Unidos. Qual que é, eu como médico não conheço nenhum argumento que diz que o brasileiro é 10 vezes mais resistente que um sueco ou que um alemão. Então isso está fazendo, então a gente vê, por exemplo, que o mapa da poluição nos países ricos, a poluição vem caindo. Então a ideia de que o controle da poluição prejudica o desenvolvimento econômico não é verdade. A poluição acontece em país pobre. Porque você pode colocar menos tecnologia nos seus produtos, uma termoelétrica a carvão, num país pobre, vai emitir muito mais do que uma termoelétrica a carvão num país rico. E às vezes são as mesmas companhias que trabalham com isso. Então, isso que eu chamo de racismo ambiental. É você, sabendo o que tem que ser feito, você aumenta a sua margem de lucro, aproveitando as brechas da legislação, que às vezes a própria empresa ajuda a manter antiquada. Quer dizer, ela trabalha para que não mude a legislação para poder aumentar a margem de lucro. Isso, para mim, é racismo. Perfeito. Excelente. Falamos hoje aqui com o Dr. Paulo Saldiva, que é professor da USP, pesquisador na área de poluição atmosférica. Agradeço muito a sua gentileza. Creio que, assim, temos mais, no mínimo, pauta para 3 programas para falar um pouquinho de cada coisa. Espero que o senhor possa voltar outras vezes aqui. Vai ser um prazer e obrigado pelos internautas que entraram em contato e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha. Eu peço desculpas aí que teve alguns internautas que sentiram que a transmissão falhou, mas isso é problema da nossa transmissão mesmo, que falhou na saída. É que tem um detetor de besteira automático. Agora começa a falar besteira, a máquina para. Isso acontece muito comigo. Olha, tem a justificativa aqui. Então, tem uma justificativa tecnológica. Excelente. Então, amanhã o programa vai estar disponível lá no nosso site, que é o sobnovadireção.com, e no Facebook e no YouTube. Então, até a semana que vem. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite. Obrigado.